Jesus, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Olá! Hoje trago uma história intrigante, digo interessante. Muito provável muitos já conhecem. E desta narração trago um fato extraordinário que matizam a existência da Virgem de Orleans. Saberão de quem estou falando. Porque antes a Igreja a levou à fogueira. Séculos depois, a trouxe como santa. Vamos ver de quem se trata? É algo que nos emociona, porque fala de fé e de amor. A Louca de Paris. Para elucidar o nosso interesse nas coisas espirituais, vejamos o que de mais interessante sucedeu com Joana d'Arc, bem como o fenômeno mais admirável que com ela ocorreu. Pelas ruas de Paris perambulava uma mulher de certa presença, que viera de antigos mandatários a quem o destino fez cair na mais dramática situação, como resgate kármico, para que pudesse destilar pelos canais da dor o fel da consciência acomodado por atos que invertem o ser humano, levando-o ao reino da bestialidade, confundindo-o com os próprios animais. Essa criatura tornou-se conhecida como a Louca de Paris, e era comum os estudantes rodearem-na em certos momentos, quando parecia que cessava a loucura e a lucidez causava admiração nos que a ouviam. Roupas imundas, cabelos encrespados, olhos esgazeados, pés no chão, saíam de seus lábios quando atacada a palavrões que o próprio ar se negava a conduzir aos ouvidos humanos. Na sua lucidez, porém, acerenavam-se as suas feições, brilhavam os olhos e a filosofia fluía articulada por palavras que os próprios filhos de Sócrates teriam dificuldade de assimilar. E quando algum caridoso tentava ampará-la, a fúria voltava de maneira a não dar mais lugar ao altruísmo do ouvinte. Foi piorando muito, e já era incômoda a sua presença nas ruas da Cidade-Luz, diga-se a França. Certa vez, por maltratar alguns inquisidores na sua fúria, expediu-se uma ordem para encarcelá-la na masmorra, onde se juntavam muitos condenados à forca e às fogueiras.
Joana d'Arc, nesta época, estava presa em frente à cela da louca. Certa feita, a Virgem de Dom Remy é retirada para mais alguns dos intermináveis interrogatórios. A mulher, em um dos momentos de consciência, ao ver aquele quadro de desumanidade, enfureceu-se, avançando nas grades e explodindo em nome de baixo calão, querendo defender a guerreira francesa. Os soldados, por ordem dos inquisidores, abriram as grades da louca e a empurraram Joana para dentro, dizendo: pede a ela que te cure, pois não cansa de dizer que fala com os anjos. A mulher enfurecida acalmou-se, ajoelhou-se nos pés da heroína Joana e pediu alívio. Como mãe relegada aos entulhos da própria natureza, chorando como criança, Joana passou os olhos como raios em torno da mulher e viu vultos negros que avançavam como vampiros, sugando tudo que fosse divino dos divinos centros de força daquela criatura. Ordenou-lhes então, em nome do Cristo e dos santos que sua maior memória alcançou na hora, falando com energia. Acariciou a louca como se esta fosse uma criança em braços de mãe extremosa. Beijou a fronte da companheira de angústias e dela se despediu, caminhando para o dever frente aos carrascos do poder temporal. A mulher caiu em profundo êxtase, como se Morfeu a levasse para o paraíso. Essa mulher que caiu era aquela louca de Paris, não esqueçam. Os soldados caíram em gargalhadas, tirando Joana aos empurrões da cela que acolhia a mulher marcada pelo destino. Malgrado deles, a louca nunca mais sofreu tais acessos, curada pela presença da pastora de Dom Remy, que é Joana, e daí a alguns dias foi colocada em liberdade, essa louca. Voltou a andar nas ruas, calada e triste, procurando sua protetora. Quando falava era somente o necessário, e nessa altura sua linguagem causava admiração nos que a ouviam, que logo perguntavam: essa não é a louca? Ela foi curada por quem? E alguém respondia do meio da turba: foi Joana d'Arc em quem expulsou os demônios que estavam com ela. A melancolia invadia seu ser, andava sem parar, mansa e lúcida. Queria encontrar sua protetora e, como gratidão, oferecer-lhe a vida, pois não tinha outro meio de pagar-lhe o que fizera por ela. Descuidada, é colhida de sopetão por uma carruagem que dobrava a esquina e jogada de encontro a outra que vinha em direção oposta. A mulher morreu, a louca de Paris, sem alcançar seu desejo de pelo menos servir de escrava fiel à sua benfeitora. Ela foi atropelada por 2 carruagens. E de pronto morreu. No entanto, como ninguém morre, apenas passa de uma dimensão para outra, ela continuou no mundo dos espíritos procurando Joana d'Arc. Em uma manhã, viu um ajuntamento de gente em Rouen, uma fogueira lastreando suas línguas de fogo e uma mulher suspensa, olhos fitos nos céus e algumas lágrimas escorrendo em suas faces. A turba, inconsciente em gritos estentóricos, reclamava: queimem a feiticeira, queimem a bruxa. A ex-louca, ao deparar com aquele quadro, quis avançar, fazendo grande esforço para salvar aquele anjo
No entanto, alguém a prendia como chumbo atado a seus pés. Em prantos, suplicou a Deus amparo ou forças para que pudesse mostrar sua gratidão a quem lhe devolvera a consciência e a própria vida. Uma luz fulgurante desceu dos céus em sua direção, libertando-a e esplendendo sobre Joana como jato luminoso. Uma voz ressoou em sua mente inquieta: vá, seja grata àquele coração que pulsa para o bem da humanidade. Quando a mulher tornou a olhar a Marte, já sumida nas largas labaredas, viu seu coração como um sol e, abraçando-o, beijou-o com todo o amor, o centro de vida de Joana d'Arc, e se entregou ao fogo inquisitorial, como se doasse a vida para salvar o coração daquela mulher que se propôs a salvar a França, que plantou a esperança em todos os que sofriam nas masmorras, preparando muitos com o seu exemplo de dignidade para o sacrifício, em todos os atos de fé da podridão inquisitorial. Quando os carrascos foram recolher as cinzas da maior hereges da França, falava aqui de Joana, encontraram o seu coração intacto. Parecia que fora extraído do peito da princesa de Dom Remy, a dizer: o corpo é da terra e nela fica. Entretanto, o coração pertence ao céu, por ser ele a forma do amor que herdamos de Deus pela intervenção de Jesus Cristo. Os carrascos inconscientes, assustados com o achado, correram espavoridos para comunicar o acontecimento aos inquisidores, que festejavam mais uma vitória na teórica limpeza do sarro da pátria e principalmente do seio da igreja. O coração de Joana, que não se queimou, contrariando as leis da física, foi ponto alto nas reuniões dos chefes inquisitoriais. Joana, condatada ao lenho, poderia ter saído do corpo, mas assim não quis. Preferiu, enquanto a queimavam, entrar em prece, pedindo a Deus por seus opositores. Terminada a rogativa, desprendeu-se do fardo físico e viu sua protegida enroscada nas labaredas. A sua protegida, vamos lembrar, é a louca de Paris, que estava desencarnada. Protegendo o seu coração, estendeu os braços e recolheu-a no regaço do amor. Isso Joana envolveu aquele espírito que estava ainda enlaçado no coração dela e com um beijo colocou-a refratária ao sofrimento que a torturava, causado pelas chamas. E ao lado de um cortejo de estrelas volantes, demandou ela ao infinito com a sua protetora do coração. Que belo fato extraordinário, como disse no início. Disse os relatos de Joana d'Arc, na derrotada e aniquilada França do século XV, vivendo como uma humilde camponesa, sem qualquer tipo de instrução, portadora de extraordinários dons mediúnicos, que lhe possibilitaram as visões do além e a audição das vozes, as quais a guiaram e sustentaram na grande missão que desempenhou, libertando sua pátria do domínio inglês, além de pacificá-la e uni-la. Almas queridas, esse espírito missionário tem uma história lindíssima.
para a doutrina espírita. A reencarnação remontou sua história enquanto ela era o apóstolo do Cristo que o traiu, Judas Iscariotes. E ela mesma pediu como missão que viesse pela luta pelo rei que a amava e pelo amor ao Cristo, pelo amor a Deus, queria libertar uma nação, porque um dia ela traiu o amor, o Cristo, achando que como poderia aquele ser da paz fazer-se a guerra naquele mundo que precisava de libertação, que era os judeus. De novo ela voltou, resgatando-se o amor pelo perdão de todos aqueles que a condenavam e acharam também louca ou alucinada. A igreja a queimou, porém ela se fez santa. A Santa de Orleans, o espírito missionário do Cristo na terra. Gratidão, Joana d'Arc. E a essa louca de Paris, que a amou tanto pelo bem que tu fizeste a ela, que envolveu teu coração com muito amor e a preservou, e que isso chamou a atenção. Fica aí uma bela história, um belo fato extraordinário, catalogado na biblioteca humana e na consciência da espiritualidade. Paz e bem e luz. Sei que foi longo, mas não poderia deixar de ser. Glória a Deus nas alturas e paz na terra tem o homem. Assim seja. Graças a Deus.